Olá pessoal do segundo ensino médio, eu tô aqui gravando esse videozinho de cerca de 17 minutos sobre a aula do capítulo 1, Introdução ao Estudo de Química Orgânica. Nesse videozinho, principalmente, a gente vai estar trabalhando o conteúdo que está na página 4, que aqui no livro fala postulados de Kekulé e Cooper como título. Só que isso nada mais é do que as características do átomo de carbono que a gente viu na sala de aula. Então eu tô gravando esse videozinho para ajudar vocês nos estudos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Moldes de beijos. Então vamos ver as características do elemento carbono. Quantas ligações? O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Ele não faz 2, ele não faz 3, ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser 4 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, ou ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples, ou ele pode fazer 2 ligações duplas, mas sempre fazendo as 4 ligações. O carbono, ele vai se ligar, essas ligações que ele vai fazer é entre átomos de carbono, mas ele também pode se ligar a hidrogênio, a oxigênio e a nitrogênio, ou a qualquer outro elemento da tabela periódica. Por enquanto, a gente vai ver esses elementos aqui. Vamos começar com o hidrogênio. O hidrogênio, lembra que é o único elemento que não tem família da tabela periódica. E como ele tem apenas um elétron na camada de valência, então ele faz apenas uma ligação, que a gente representa por um traço. Assim, então, hidrogênio ligado a algum outro átomo. O oxigênio, ele pode fazer 2 ligações, que ele está na família 6A, logo ele tem 6 elétrons na camada de valência, para 8, para ficar estável com 8 elétrons, ele precisa ganhar 2 elétrons, então ele faz 2 ligações. As ligações do oxigênio podem ser 2 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação dupla. E o nitrogênio, ele está na família 5A, logo ele tem 5 elétrons na camada de valência, então ele faz 3 ligações. Essas 3 ligações podem ser 3 ligações simples, ou ele pode fazer uma ligação dupla e uma simples, ou ele pode fazer uma ligação tripla. Então, no caso aqui, 3 ligações. A gente vai começar trabalhando com o carbono ligado a hidrogênio. E sempre observando que o carbono faz sempre 4 ligações. Tá ok? Próximo tópico. A gente vai ver a característica do carbono quanto à formação de cadeias carbônicas. Então, primeiro a gente tem que entender o que são cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas nada mais são do que carbono ligado a carbono. Então, ó, eu posso ter uma cadeia carbônica com 4 átomos de carbono, eu posso ter uma cadeia carbônica com 2 átomos de carbono, eu posso ter uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente átomos de carbono. Eu posso ter cadeias de carbônicas que lembram figuras geométricas, que a gente fala que formam ciclos. Então aqui, ó, eu tenho uma cadeia carbônica no formato de um quadrado. Ou eu posso ter uma cadeia carbônica com 3 átomos de carbono, vai lembrar um triângulo. Eu posso ter uma cadeia carbônica onde eu tenho 5 átomos de carbono ligados entre si, lembrando um pentágono, tá? Então, o carbono, fazer cadeias carbônicas nada mais é do que encadear carbonos, ou é ter carbono ligado a carbono. A gente pode fazer analogia com clipes. Quando eu pego um clipes e vou juntando um clipes com outro, eu estou formando uma cadeia de clipes. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica, tá? Na cadeia carbônica, por exemplo, o carbono também pode fazer mais de uma ligação, simples. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa cadeia, todos os átomos de carbono estão fazendo ligações simples. Eu posso ter pelo menos uma dupla aqui, ó, entre átomos de carbono. Eu posso ter tripla, certo? Isso pode acontecer no ciclo também, dupla. Tripla no ciclo nunca vai acontecer.
tá? Por quê? Se eu colocar uma ligação tripla no ciclo, ó, vou pegar aqui. Então, vamos supor que isso exista. Quantas ligações o carbono vai estar fazendo? Ó, 1, 2, 3, 4. E aí eu teria ligação com o hidrogênio. Então ele ficaria com 5 ligações. Então, nesse caso, nos ciclos, eu jamais posso ter ligações triplas entre átomos de carbono. Então aqui, ó, isso daqui não existe. Ligação dupla, ok. Ligação simples, ok no ciclo. Ligação tripla no ciclo, não. Certo? Agora, o que a gente vai começar a fazer? A trabalhar com essas cadeias. A gente vai trabalhar com a cadeia carbônica e com o átomo de hidrogênio. Então, o que eu vou fazer aqui no primeiro exemplo? Vou chamar de exemplo A. Eu vou fazer uma cadeia carbônica bem simples, com 2 átomos de carbono. Tá aqui. Essa cadeia, eu vou completar com átomos de hidrogênio as ligações que faltam para cada carbono. Então, se eu começar com esse carbono aqui, eu vejo que ele está fazendo apenas uma ligação. Como o carbono faz 4 ligações, então aqui eu tenho, ó, 2, 3, 4. Vocês viram que eu já coloquei o hidrogênio, né? Cada hidrogênio faz uma ligação só. Então, esse carbono agora está fazendo 4 ligações. Uma ligação simples com outro átomo de carbono e 3 ligações simples com átomos de hidrogênio. A mesma coisa vai acontecer com esse outro carbono aqui, o carbono da direita. Então, ele está fazendo uma ligação. Então, aqui eu venho 2, 3, 4. Certo? Eu posso escrever a estrutura, a cadeia carbônica dessa maneira que a gente fala. Dessa maneira nós mostramos todas as ligações químicas envolvidas, ou eu posso simplificar. Como simplificar? Eu agrupo esses átomos de hidrogênio ao átomo de carbono que eles estão ligados. Então fica assim, ó, carbono, esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, então eu coloco o símbolo do hidrogênio e coloco 3 aqui, ó, CH3. Ligado, quem está ligado? O carbono está ligado a outro átomo de carbono, que está ligado a 3 átomos de hidrogênio, CH3. Então eu posso representar dessa maneira. Vamos lá. Exemplo B. Então aqui eu tenho, ó, uma cadeia carbônica, vou colocar mais carbonos, certo? Vou colocar um carbono aqui também, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou completar com o hidrogênio as ligações que faltam para cada carbono até dar 4 ligações. Então, aqui eu tenho, ó, uma ligação, 2, 3, 4. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações, 2, 3, 4. Esse carbono, ele já está fazendo 1, 2, 3, então está faltando uma só, 4. Esse carbono aqui da ponta está fazendo uma, então aqui, ó, 2, 3, 4. E esse carbono aqui está fazendo uma ligação, então 2, 3, 4. Como é que ficaria eu escrever da outra maneira, da forma simplificada? Então ficaria, ó, começando com esse carbono aqui da ponta, CH3, tá ligado a um CH2, então ó, CH2, tá ligado a um CH, esse CH tá ligado a outro carbono aqui, vou puxar aqui, que tá ligado a 3 hidrogênios, então CH3. Aí continuando, ó, CH tá ligado com esse último carbono aqui, que tá ligado a 3 hidrogênios, CH3. Então, escrever de uma maneira ou escrever de outra é a mesma coisa, tá? Vamos lá colocar um outro exemplo, C. Então, a cadeia agora é essa, ó. Então, como é que vai ficar aqui a cadeia? Começa com esse carbono aqui. Tá fazendo uma ligação. Então, ó, 2, 3, 4, certo? Vou primeiro colocar os carbonos da ponta. Esse outro aqui da ponta, tá fazendo uma ligação. 2, 3, 4.
4. E eu tenho aqui esse da ponta, tá fazendo uma ligação, 2, 3, 4. Vocês estão vendo que quando eu vou fazer a estrutura, é bom fazer com espaço, fazer grande para não ficar tudo apertadinho, tá? Agora, esse carbono aqui, ele já tá fazendo 1, 2, 3, 4. Logo, ele não recebe hidrogênio, porque ele já completou, já está fazendo as 4 ligações. Agora, esse carbono daqui, ele tá fazendo 1, 2, 3, 4. E esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, ele só recebe um hidrogênio para completar 4. Como é que ficaria da forma... Espera um pouquinho. Então, como ficaria da forma reduzida? Então, ficaria, ó, CH3, C, dupla, CH, CH3. Só que aí tem essa parte aqui, no segundo carbono. Então, ó, aqui tem o CH2, então eu puxo pra cá. CH2, tá ligado a 2 hidrogênios, ligado a um CH3. Pronto, fiz a estrutura. Correto? E se eu tiver estruturas cíclicas, como que fica, né? Então, uma cadeia carbônica cíclica. Eu vou ter aqui, vamos lá. Certo? Então, aqui, ó, esse carbono aqui tá fazendo 2 ligações. Então, ele vai ter, ó. Esse carbono tá fazendo 2 ligações. Então, são 2 átomos de hidrogênio. 2 ligações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Como que eu vou representar o ciclo sem colocar todos os hidrogênios? A gente faz a figura geométrica, considerando que cada carbono é um vértice. Então, eu tenho 6 átomos de carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou desenhar um hexágono, ó. Ficou pequenininho aqui. Cada vértice corresponde a um átomo de carbono, certo? Os hidrogênios a gente não costuma representar. Fica implícito aqui que os carbonos estão ligados a hidrogênios, átomos de hidrogênio. Eu posso ter também cadeias cíclicas junto com abertas. Então, por exemplo, eu posso ter isso daqui, ó. Eu posso ter... Posso ter isso. Eu tenho partes cíclicas, certo? E tenho uma parte aberta. A regra das 4 ligações continua. Então, para cada carbono desse ciclo aqui, ó, esse carbono, ele está fazendo 2 ligações. Então, ó, 3, 4. Mesma coisa para esse carbono, 2 ligações. 3, 4. Esse carbono aqui, ele já está fazendo 1, 2, 3. Então, hidrogênio para cá. Tanto faz eu colocar hidrogênio para baixo ou para cima. O que eu não posso fazer é colocar dentro aqui do ciclo, tá? Do triângulo, não. Para baixo ou para cima, tanto faz. Esse carbono aqui, ele tá fazendo 1, 2, 3. Vou colocar tudo aqui em cima, ó. 4. Esse daqui tá fazendo 1, 2, 3, 4. Esse daqui, 1, 2, 3, 4. E agora vamos para o ciclo. Esse daqui já está fazendo 1, 2, 3, então 4. Aqui está fazendo 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3, 4. Eu completei com hidrogênio todas as ligações faltantes para o carbono, completei.
como que eu posso escrever essa cadeia carbônica de uma forma diferente, ou simplificar? Aqui lembra um triângulo, então simplesmente eu faço um triângulo. Dessa maneira é o que a gente chama de fazer a fórmula de linha, tá? Que a gente só representa as ligações por traço. Cada carbono do ciclo é o vértice. Aí desse carbono aqui, que corresponde a esse, sai um carbono, ó, uma ligação com carbono. Ó, CH2. Então, ó, CH2. Vou fazer na mesma orientação, aí eu fui para baixo, ó, CH2, CH2. Aqui, esse carbono vai estar ligado agora com o quê? Com o anel, com o carbono do anel. Então, eu vou fazer o anel, ó. Anel. Pronto. Tá aqui. Tá? Isso daqui, da forma simplificada, é a mesma coisa que isso. Quando a gente usa uma estrutura ou outra, na hora que a gente precisa, por exemplo, saber quantos carbonos tem na cadeia, quantos hidrogênios tem, é mais fácil a gente fazer dessa maneira que a gente consegue contar todos os hidrogênios e todos os carbonos com maior facilidade. Na prática, no decorrer do tempo, conforme vocês forem praticando, vocês vão ver que às vezes escrever a estrutura assim economiza tempo, espaço, porque é uma forma reduzida. Eu espero vocês tenham entendido como que a gente constrói essas cadeias carbônicas e como que a gente vai colocando os hidrogênios. Aí qualquer dúvida vocês me perguntam na sala.